Nessa aula eu vou te mostrar como eu instalo um sistema de vendas no Instagram que fecha contrato de R$ 2.500 sem postar mais, sem inventar moda ou virar refém de DM infinita. Então vou ser bem direto. Essa aula é o bastidor aqui da minha instalação. Então não é uma teoria e também não é motivação. É exatamente como eu pego um perfil ativo e transformo em máquina de conversão. E o nome desse processo é protocolo à ordem. E se você, depois dessa aula, entender a lógica, pode ter certeza que você vai ver o porquê, mas conteúdo no final nunca resolve o seu problema de verdade, tá? E a verdade é que a maioria sempre acaba dizendo que se eu postar mais, eu vendo mais. Mas a verdade é que se você postar mais sem sistema, só vai aumentar a bagunça. Então, conteúdo é volume, sistema é direção. E sem direção, o seu volume só vira desperdício. O protocolo à ordem, ela é uma instalação inicial de em até 7 dias vai resolver 3 coisas dentro do seu perfil. Ela vai fechar o vazamento número 1 do seu Instagram, vai instalar uma trilha mínima de conversão para a pessoa saber o que fazer dentro do seu perfil e colocar sua DM num trilho curto e inevitável para parar de morrer naquele velho vou pensar. Então ele é um material estratégico, curto e cirúrgico, e foi desenhado para ele gerar de 2 a 5 conversas quentes por semana com consistência. E você vai perguntar por que ele funciona tão bem. Porque ele troca o marketing de palco por engenharia de bastidor. Então, isso tem um contraste muito absurdo. No método comum, você recebe bio bonita, conteúdo bom, CTA genérico igual a todo mundo, e o resultado disso é que a sua DM continua morna, muito curioso, conversa longa e zero previsibilidade. Agora, com o protocolo instalado, você filtra, leva por um caminho, prova sua autoridade e tem uma carta de vendas muito mais inevitável, um caminho dentro do seu perfil inevitável. O resultado disso é menos curioso, mais intenção, conversa que chega na proposta muito mais fácil. E a diferença do resultado é muito mais nítida ainda. Um te dá presença e o outro vai te dar controle do caminho. Então agora eu vou te mostrar como que eu instalo esse protocolo na prática. Então vamos colocar um exemplo, tá? Um especialista, um consultor que vende aí de 5 a 15 mil reais e ele quer previsibilidade sem virar refém do Instagram. Na cabeça dele, a resposta comum sempre vai ser começar pelo conteúdo, ou seja, vou postar melhor. Ou então, ele vai querer começar pelo tráfego, vai ficar empurrando gente para dentro e não vai adiantar nada. Ou começar pela estética, vai deixar o perfil bonito e isso tudo vai ser como você estiver pintando uma parede com a casa sem reboco, não vai adiantar. Agora, com o protocolo, como eu instalo, agora eu vou te explicar o passo a passo aqui do meu bastidor. Primeiro, a gente faz o raio-x de vazamento do seu perfil. Então você descobre quem você quer atrair, qual promessa você sustenta de verdade com prova, onde a decisão trava, se é o perfil, stories, DM ou a sua oferta, e o que você está fazendo que dá trabalho e não está te dando caixa. Então aqui você sai com o diagnóstico escrito em uma frase. Seu vazamento está em X, se corrigir isso, o resto começa a andar. Então depois desse diagnóstico, a gente vai ajustar a sua promessa e o seu mecanismo único. Aqui eu transformo o que você faz em algo que parece inevitável. Então a gente trabalha na sua promessa específica, com resultado, prazo, sem objeção comum e transforma isso num mecanismo, porque ele funciona diferente do mercado. Então isso que a gente cria para você é um método próprio, tá? E o critério de entrada para a gente conseguir filtrar curioso. E depois disso você tem uma frase que manda no seu perfil inteiro, a sua narrativa, a sua comunicação. Depois disso vem a bio, a gente cria uma bio que filtra curioso. Eu reescrevo a bio com geralmente 3 funções, para ela dizer quem é, para também dizer o que você resolve sem poesia, sem coisa vaga, e depois te dar um caminho simples com o CTA indireto. Então a bio precisa fazer a pessoa entrar e pensar, ok, esse cara é exatamente o que eu preciso. É isso que vai resolver o meu problema. Então você sai com uma bio que reduz aquela questão de me explica e aumenta as mensagens perguntando como funciona. Então depois disso você cria o seu stories fixo de vendas. Então esse é o bastidor que quase ninguém tem e nem fala para você. Então eu instalo um stories fixo com uma sequência curta, com uma verdade que contraria, que quebra a objeção, o ego também, e faz um diagnóstico comum e faz um convite
com o CTA disfarçado para sua DM. Então o objetivo aqui é muito simples. Quando a pessoa chega no perfil, ela sente que sozinha, quer dizer, ela se aquece sozinha, tá? E você instala um perfil silencioso dentro do seu perfil. Depois disso, a gente traz o CTA invisível. Então aqui eu mato o principal problema, que é o lead não saber o que fazer dentro do seu perfil. Então eu costumo instalar um CTA que parece leve, mas ele é na verdade estratégico, para a pessoa comentar uma palavra, pedir um material, responder um story específico. Nada que é agende uma call agora. Para lead frio é pior ainda, tá? Então primeiro, eu crio um micro compromisso, então aqui o seu fluxo de entrada de DM fica muito mais previsível. E depois disso a gente instala a trilha da DM, que é o caminho. Então aqui eu faço a sua DM parar de ser conversa infinita e a gente instala 3 perguntas de diagnóstico para qualificar de uma maneira muito mais rápida. A gente também faz uma ponte de autoridade com algum mecanismo ou critério para te seguir, por exemplo, e depois a gente faz um convite objetivo para clicar no link e acessar a DM, né, ou o material. Então, DM boa não tem que ser simpática, ela tem que ser direcionada. Depois disso, você tem menos vou pensar e mais qual o próximo passo, tá? E por último ainda, a gente faz o plano de 30 dias para virar previsível. Então eu fecho com um plano simples, né? Nesse plano, a gente coloca quais conteúdos sustentam o perfil, né? Qual conteúdo de stories fixo funciona, qual CTA rodar na semana e qual rota mínima vale a pena a gente manter e o que medir para saber se está funcionando. Então você transforma em execução sem improviso, fica muito mais fácil esse processo. E o que acontece depois disso tudo? Acontece sempre aquele efeito dominó. Você para de começar toda semana do zero, as DMs começam a chegar muito mais quente e você recupera tempo e menos conversa inútil na DM. Você começa a gerar 2 a 5 conversas quentes por semana com consistência. E depois desse plano, né, é só você realmente documentar os resultados. Então, com tudo isso instalado e configurado, eu crio um time frame de 30 dias com as seguintes métricas: DM qualificadas por semana, taxa de respostas no CTA, cliques no perfil e no link e quantas conversas dessas que viraram proposta de verdade. Então, se essas métricas não sobem, o vazamento ainda está aberto. E tem 5 erros que acabam matando essa estratégia, eu vou te falar quais são eles, tá? Erro 1, começar pelo conteúdo. Você só aumenta o volume e sem direção. Erro 2, tráfego antes da instalação. Você paga para ampliar a bagunça que está em seu perfil. E o erro número 3 é ter uma bio bonita e vaga. Vaga vai atrair curioso e curioso não comprar. O erro 4 é um CTA com atrito alto. Você pede call para quem ainda não confia em você e acha que isso ainda vai dar certo. Parou, viu? E o erro número 5 é DM sem caminho. Conversa sem destino, sempre acaba terminando, né, em vou pensar. Por isso que tem que direcionar. Então, gostou dessa aula? Esse aqui é o bastidor da minha instalação. Esse é o protocolo à ordem. Então isso é a forma mais rápida de parar o improviso e instalar o mínimo para o seu perfil do Instagram virar um sistema de vendas previsíveis. Então se você quer previsibilidade sem virar escravo do Instagram, esse é o melhor caminho. Esse protocolo existe para uma única coisa: te tirar do modo tentativa e erro e transformar o seu perfil num sistema comercial que funciona. Você entra, recebe a instalação completa, com diagnóstico, ordem, caminho completo, com plano e métricas para provar o resultado. Então, se você quiser ver exatamente como isso funciona e acessar os detalhes da instalação inicial, clique no botão aqui embaixo e veja os detalhes do protocolo.